Meus amados, queridos ouvintes, graça e paz da parte do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Louvado seja Deus. Hoje vamos estudar a respeito do único Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, e vamos compreender que não existe dois deuses e não há deuses no plural, e sim no singular. Amém? Você que tem nos acompanhado, tem gostado dos estudos, continue se inscrevendo, deixando aí o seu like, apertando o sininho, e vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Deus é o único Deus e não há outro. Muito bem. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 6, e verso de número 4. Aqui, meus amados, Deus está falando com o povo de Israel. E nós cremos e acreditamos pela palavra no Deus de Israel. Então está escrito assim: escute, povo de Israel, o Senhor é somente o Senhor, e o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda as forças. Então tá aí a palavra do Senhor. Moisés falando ao povo de Israel que o Senhor é o único Deus e não há outro. E ele continua na palavra, exortando o povo a amar somente a Deus, de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Deus seja exaltado. Muito bem. Mas para nós que estudamos a palavra do Senhor e sabemos que a palavra Deus, ela não é singular, como deuses, porque tem o S no final da língua portuguesa. Quando tem o S no final, significa mais de um. Mas a palavra Deus em si, ela é plural. Mas Deus é um. Está entendendo? É como se eu expressasse uma palavra. Português. Não existe muitos português. Mas a palavra português quer dizer, está tentando dizer que é uma língua. A língua portuguesa, ou português, uma pessoa da língua portuguesa, não é plural. A palavra portuguesa é plural,
mas o significado é único. Tá entendendo? Eu não estou falando os portugueses, né? Aí seria plural, muita gente, mas língua portuguesa, língua inglesa, estou falando de algo que é único. Vocês estão entendendo? Deus é plural, mas é um, é único. Louvado seja Deus. Mas vamos continuar aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos para Gênesis, capítulo, observe a palavra de Deus, capítulo 1, verso 26. Diz assim: ele disse, agora vamos fazer os seres humanos. Eu vou ler aqui na Bíblia Topos, tá bom? Eu estou com a linguagem de hoje, mas na Bíblia Topson, ela tem a mesma linguagem que a Bíblia de todos vocês. Capítulo de número 1 de Gênesis, verso 26. Então disse Deus, façamos. Deus está dizendo façamos. Essa palavra é plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos parar por aí. Então, quando está dizendo façamos, é óbvio que Deus está falando com alguém. Louvado seja Deus. E muitos vai dizer, é com Jesus. Muitos vai dizer, é com o Espírito Santo. Mas vamos estudar a Bíblia de verdade e vamos saber com quem que Deus estava falando. Abramos as nossas Bíblias aí em Gênesis, no capítulo de número 11, verso de número 7. Olha aí a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 11, verso de número 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a linguagem do outro. Quando eles foram construir a Torre de Babel, e a ideia do homem era alcançar o céu, e Deus resolveu descer e confundir as línguas dos humanos, para que cada um não entendesse o idioma do outro. Então é óbvio que aqui tudo indica que falavam a mesma língua todas as pessoas. E que depois daqui começaram, louvado seja Deus, cada um falar na sua própria língua. E aí se dividiu o povo, se dividiu as etnias.
Louvado seja, cada um foi falando seu idioma, quem falava a mesma língua foi para um lado, e quem falava outra língua foi para o outro. Louvado seja Deus, e aí povoou-se toda a terra. Mas nessa época, tudo indica, segundo as escrituras, que falavam o mesmo idioma. Aí aqui, vinde, desçamos. Deus está falando com quem? No plural aqui. E confundamos ali a linguagem para que não entendam a linguagem do outro. Então está aí a palavra de Deus. Para quem era que Deus estava, com quem que Deus estava falando? Desçamos. Lá no Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora o homem é igual a nós, que conhece o bem e o mal. Com quem que Deus estava falando? Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Muito bem, vamos continuar com o estudo da palavra de Deus. Nós sabemos, segundo o que nós já lemos, que Deus é único. Deuteronômio capítulo de número 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Adorai, amai somente a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Era o que Moisés estava falando com Israel. Muito bem. A palavra Elohim na Bíblia, no Gênesis, no Antigo Testamento, o Elohim no hebraico, ela é plural, porque I e o M no hebraico é plural. Elohim, o Elohim. I e M no hebraico é plural. E no Antigo Testamento hebraico, Elohim é citado 2.555 vezes, se refere Elohim, o Deus verdadeiro. Então, na linguagem hebraica dos hebreus, daqueles que Moisés disse, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amai a Deus de todo o coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Glória a Deus. Então tá aí. Não quer dizer porque Elohim é plural que Deus é 2 ou é 3. Deus é um. Glória a Deus. Vamos lá. Encontramos aqui, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. A quem Deus estava dizendo? Façamos. Muito bem. Gênesis capítulo 11, verso 7, ele diz, desçamos e confundimos as línguas para que ninguém entenda a língua do outro. A quem Deus estava dizendo, descemos.
Será que era a Trindade? Será que era Jesus? Será que era o Espírito Santo? Vale a pena você estudar as Escrituras. Muito bem, no Antigo Testamento nós observamos, aleluia, o ministério de Deus. Deus e o seu ministério. O nome de Deus é El Shaddai, que quer dizer Senhor, quer dizer Todo-Poderoso. Gênesis, capítulo 17. Leia comigo aí. Gênesis 17, verso de número 1. Vamos à palavra do Senhor. Eu estou com a Bíblia da linguagem de hoje, mas vamos entender. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Quer dizer, ser perfeito. Louvado seja, está aí. Louvado seja Deus, El Shaddai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. Quem é Deus? Deus Adonai. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20. Mais um pouquinho aí na frente. Você vai achar o livro de Êxodo, capítulo 20. E verso de número, louvado seja Deus, versículo 7. Ele está dizendo assim: não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aquele que desrespeita o meu nome. Então Deus, louvado seja Deus Adonai, ele é santo, ele é justiça. Você, quando entra na presença de uma autoridade aqui na terra, de um juiz, louvado seja Deus, do Supremo Tribunal, você tem que tratar o juiz de Vossa Excelência. Todo respeito com a pessoa daquele juiz ou daquela autoridade. E aqui Deus exige do seu povo, louvado seja Deus, que honre o seu nome. Louvado seja Deus, porque Ele é o Senhor, o Deus de vocês, e castiga a todos que não respeitam o seu nome. Então era por isso que Israel tinha um respeito pelo nome de Deus. Muito bem. Agora, El Shaddai, louvado seja o nome santo do Senhor, e Adonai. Agora nós vamos falar sobre Elohá, no singular. Está na Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, 57 vezes.
que significa Alá. Glória a Deus. Que significa ser adorado. Deuteronômio. Louvado seja Deus, capítulo 6, verso 4. Nós temos o único Deus, e a Ele toda honra e toda glória. Louvado seja Deus. Muito bem. No Novo Testamento, nós encontramos, aleluia, o apóstolo Paulo expressando no capítulo de 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vamos ler? Verso 18. 2 Coríntios 5, 18. Diz assim a palavra do Senhor: tudo isso é feito por Deus, Deus que fez todas as coisas, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então quer dizer que, por intermédio de Jesus Cristo, Deus nos reconcilia com ele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Porque todo ser humano se tornou inimigo de Deus. Mas, por intermédio, aleluia, de Jesus Cristo, louvado seja Deus, fomos transformados, reconciliados em amigos de Deus. Louvado seja Deus. Vemos também que Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus. A revelação máxima da revelação de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo ou deste século conservou a mente deles na escuridão. Está falando dos religiosos da época, porque eles criam em Moisés, o Deus daquele século, da religião do judaísmo, que não deixava compreender que Jesus Cristo é aquele que reconcilia o homem com Deus, louvado a ponto de desfazer a inimizade, fazendo o homem amigo de Deus. Então, Cristo reconciliou todos aqueles que creu no seu nome como amigo de Deus. Então, somos reconciliados, mas o Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos, deixou eles na escuridão, e ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Deus é maravilhoso e os seus planos não podem ser impedidos. Louvado seja Deus. Agora vamos lá. Deus e o seu ministério angelical. Sabemos que Deus, ele
tem e sempre teve o seu ministério. Eles são milhões e milhares de milhares, são os anjos do Senhor. Mensageiros, arcanjo, que é um príncipe, né? Miguel, arcanjo, que é o príncipe, serafins e querubins. Nós vemos todos esses no Antigo Testamento, nós vemos a ação desses anjos. Mas vamos lá. Salmo 148. Um dos penúltimos salmos da Bíblia. Verso de número 2. Olha o que diz aí. Louvem ao Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestial. Os anjos são espirituais. Não tem carne nem osso como tenho. Apesar de poderem parecer e desaparecer, se tornar teofânicos, como no Antigo Testamento, eles são exército celestial, estão no céu para servir a Deus. E a Bíblia revela em Ezequiel que os anjos são a roda do trono de Deus. Os anjos têm 4 faces: face do homem, face de leão, face de boi e a face de águia. Está tudo revelado no livro de Ezequiel. Que mistério tremendo. Então, ele tem anjos ao seu serviço. Vemos no capítulo de 1 Crônicas 21:15 e Isaías 37:36, quando o rei Ezequias entra e começa a mostrar a carta de afronta contra o rei da Síria, e Deus manda um anjo apenas para socorrer o seu povo em Judá. E agora, louvado seja Deus, esse anjo desce e mata 185 mil só numa noite. Não acabou com a guerra, não precisou o povo guerrear. E nós não precisamos hoje, na graça que vivemos, na liberdade com que Cristo nos libertou, fazer guerra. Louvado seja Deus, porque Ele já nos libertou. E naquela época libertou também o povo de Judá, enviando um dos seus ministros de guerra. Então, ele tem anjos aos seus serviços. E ele manda, louvado seja Deus, os seus anjos para executar as suas obras. Aquele anjo que apareceu, aleluia, encurralando a jumenta do profeta Balaão, aleluia, no caminho, foi enviado por Deus. Aleluia. Então, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é espírito. Os anjos são espirituais que servem a glória de Deus, servem o seu ministério é angelical, é espiritual. Louvado seja Deus. Quando ele fala, louvado, desçamos.
os anjos estão em toda parte trabalhando em pró do povo de Deus. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra do mal. Então, lá no Antigo Testamento, louvado seja Deus, era dessa forma. Deus agia imediatamente a pró do clamor do povo de Deus. Agora, muito mais hoje na graça, irmão. Estamos vivendo de glória em glória. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Aí a Bíblia diz claramente, louvado seja Deus, no último Salmos que nós vamos ler, Salmo 103, Salmo 103, verso 20, que diz assim: louvem ao Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem os seus mandamentos. Louvem ao Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica tranquilo, porque tudo está no controle de Deus. Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso e Ele cuida da sua vida e da minha. E saiba de uma coisa, antes que você viesse a existir, a ter existência no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e desde os seus primeiros dias, Ele escreveu no livro dele, lá no céu. Que Deus abençoe a sua vida, louvado seja Deus, eu sou Eduardo Almeida, que você continue nos acompanhando nesses estudos para a glória de Deus. Deus abençoa, fique na graça e na paz do Senhor.